José Mourinho já tinha tomado uma decisão. Pelo menos era isso que praticamente toda a imprensa europeia acreditava. Durante semanas, jornalistas espanhóis repetiam a mesma história. O Real Madrid tinha 2 jovens disputando uma única vaga no ataque, mas apenas um permaneceria para a temporada 2026-27. E para muita gente, o escolhido não seria Endrick. O brasileiro, que acabara de retornar de um excelente empréstimo ao Lyon, parecia estar novamente diante do mesmo problema que o acompanhava desde que chegou ao Santiago Bernabéu: provar que merecia espaço em um dos elencos mais competitivos do planeta. Enquanto isso, outro nome crescia silenciosamente dentro do clube: Gonzalo Garcia. Formado nas categorias de base do Real Madrid, o atacante espanhol conquistava cada vez mais confiança dentro de Valdebebas. E foi justamente aí que a história começou a mudar. Porque, quanto mais Gonzalo evoluía, menos espaço parecia existir para Endrick. Mas ninguém imaginava que uma única negociação mudaria completamente o destino dessa disputa. E existe um detalhe que quase passou despercebido. O Real Madrid nunca confirmou oficialmente que pretendia emprestar Endrick. Essa ideia nasceu muito mais das análises da imprensa do que de declarações do clube. Mesmo assim, a narrativa ganhou força. A lógica parecia simples: Kylian Mbappé era o dono absoluto da posição de centroavante. José Mourinho havia acabado de assumir o comando técnico, e 2 jovens brigavam exatamente pela mesma função. Alguém inevitavelmente perderia espaço. A pergunta era: quem? Durante meses, Endrick ouviu que precisava ganhar experiência. Foi por isso que o Real Madrid decidiu enviá-lo ao Lyon. Na época, muitos torcedores interpretaram aquela escolha como falta de confiança. Mas o empréstimo acabou produzindo exatamente o efeito esperado. Longe da pressão diária do Bernabéu, o brasileiro encontrou sequência, jogou, amadureceu, assumiu responsabilidades e respondeu dentro de campo. Foram 8 gols, 9 assistências, participações decisivas. Mais do que números, Endrick mostrou uma evolução que chamou a atenção até mesmo dentro do Real Madrid. Seu jogo ficou mais físico, mais inteligente, mais coletivo. Ele deixou de ser apenas o garoto explosivo do Palmeiras para se transformar em um atacante muito mais completo. Quando voltou para Madrid, acreditava que finalmente havia chegado o momento de conquistar seu espaço. Mas o futebol raramente segue o roteiro mais previsível. Enquanto Endrick brilhava na França, Gonzalo Garcia crescia dentro da Espanha. O atacante aproveitou cada oportunidade recebida nas categorias de base. Foi elogiado internamente, chamou atenção durante a pré-temporada e, pouco a pouco, começou a aparecer como uma alternativa real para José Mourinho. Só que havia um problema para Endrick. Mourinho sempre demonstrou preferência por atacantes com características muito específicas. Jogadores fortes fisicamente, capazes de disputar bolas aéreas, de jogar de costas para o gol, de prender os zagueiros adversários. E Gonzalo parecia se encaixar exatamente nesse perfil. Foi aí que a imprensa começou a construir uma narrativa preocupante para o brasileiro. Se Mourinho, o que aconteceria a Gonzalo? Os rumores cresceram com a mente. Alguns veículos afirmavam que o Real Madrid estudava um novo empréstimo. Outros garantiam que Endrick precisaria sair novamente para continuar evoluindo. A cada nova reportagem, a sensação era a mesma. O brasileiro estava perdendo essa disputa. Mas será que isso realmente acontecia? Ou apenas parecia acontecer? Existe uma diferença enorme entre aquilo que é publicado e aquilo que realmente acontece dentro de um clube como o Real Madrid. Enquanto torcedores discutiam nas redes sociais, enquanto programas esportivos analisavam quem seria o favorito, enquanto manchetes apontavam Gonzalo como vencedor, a diretoria merengue trabalhava silenciosamente nos bastidores. Porque havia outro problema que precisava ser resolvido. O elenco estava grande demais. Além de Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham, José Mourinho ainda precisava administrar diversos jogadores ofensivos. Mesmo com Rodrigo lesionado até o fim do ano, continuava existindo uma quantidade enorme de atletas disputando poucos minutos. Era praticamente impossível oferecer espaço suficiente para todos. E foi exatamente por isso que a situação de Endrick parecia tão delicada. Não porque faltasse qualidade, mas porque simplesmente faltavam minutos disponíveis. A cada treino, a disputa aumentava. A cada coletivo, Gonzalo parecia ganhar mais força. E a pergunta voltava: quem Mourinho escolheria? Tudo caminhava para uma resposta que preocupava os torcedores brasileiros. Até que, de forma completamente inesperada, um clube da Premier League entrou nessa história. E a proposta apresentada mudaria completamente o destino de Gonzalo Garcia. E sem que quase ninguém percebesse naquele instante, também mudaria para sempre o futuro de Endrick no Real Madrid. O clube que mudou completamente essa história foi o Fulham. E a proposta apresentada surpreendeu até mesmo pessoas próximas ao Real Madrid. Foram 40 milhões de euros fixos, além de 2 milhões em bônus por metas, em uma negociação que ainda garantiu ao clube espanhol 30% dos direitos econômicos de uma futura venda. Não era uma simples oportunidade de mercado. Era uma oferta praticamente impossível de ignorar.
E existia um detalhe que tornava tudo ainda mais interessante. O pedido pela contratação partiu diretamente de Álvaro Arbeloa, treinador do Fulham, e um profissional que conhecia Gonzalo Garcia desde os tempos das categorias de base do Real Madrid. Ou seja, não era uma aposta, era uma contratação baseada em anos de observação. Em poucas horas, a negociação foi concluída. E naquele instante, uma disputa que parecia durar toda a temporada simplesmente desapareceu, mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebeu. A maioria das manchetes falava apenas da venda de Gonzalo. Só que o verdadeiro vencedor dessa negociação não era o Fulham, também não era Gonzalo, era Endrick, porque até aquele momento, José Mourinho precisava dividir praticamente todas as oportunidades entre dois jovens atacantes. Agora isso acabou. Sem Gonzalo no elenco, Endrick passa automaticamente a ocupar o posto de principal alternativa para Kylian Mbappé. Pode parecer uma mudança pequena, mas dentro de um clube como o Real Madrid, ela muda absolutamente tudo. Pense por alguns segundos. Uma temporada do Real Madrid dificilmente termina com apenas 11 jogadores atuando. São partidas da La Liga, Champions League, Copa do Rei, Supercopas, viagens longas, calendário apertado, lesões, suspensões, rodízios. Nenhum treinador consegue atravessar esse calendário utilizando sempre o mesmo time. É exatamente aí que Endrick ganha força, porque ele deixa de disputar espaço com outro centroavante jovem. Agora, toda vez que Mourinho precisar preservar Mbappé, ou mudar uma partida, ou buscar uma alternativa ofensiva, o primeiro nome da lista tende a ser Endrick. E isso representa exatamente aquilo que ele mais precisava. Minutagem, confiança, continuidade. Mas existe outra pergunta importante. Será que Mourinho realmente nunca acreditou em Endrick? Ou essa história foi mal interpretada desde o começo? Vale lembrar uma coisa. Em nenhum momento o treinador português criticou publicamente o brasileiro. Também nunca afirmou que queria negociá-lo. Muito menos declarou que Endrick estava fora dos planos. A maior parte dessa narrativa surgiu através de especulações. Enquanto isso, o Real Madrid trabalhava internamente para reduzir o tamanho do elenco. E olhando para trás, tudo parece fazer muito mais sentido. Talvez Mourinho nunca precisasse escolher entre Gonzalo e Endrick. Talvez ele apenas aguardasse que uma oportunidade de mercado resolvesse esse problema. E foi exatamente isso que aconteceu. A saída de Gonzalo elimina praticamente toda a pressão que existia sobre o futuro do brasileiro. Agora, pela primeira vez desde sua chegada ao futebol europeu, Endrick inicia uma temporada sabendo exatamente qual é a sua missão. Não mais como um jogador emprestado, não mais como alguém tentando convencer outro clube, mas como integrante definitivo do elenco principal do Real Madrid. É claro que ninguém espera que ele roube imediatamente a posição de Mbappé. Isso seria completamente irreal. Mas também é verdade que Mourinho sempre valorizou jogadores que aproveitam cada oportunidade recebida. E esse talvez seja o maior desafio da carreira de Endrick. Porque conquistar espaço era apenas o primeiro passo. Agora vem a parte mais difícil. Transformar minutos em confiança, confiança em desempenho e desempenho em protagonismo. Existe ainda outro fator que pode favorecer o brasileiro. Rodrigo continua lesionado. Isso reduz ainda mais as alternativas ofensivas disponíveis para Mourinho durante boa parte do início da temporada. Na prática, Endrick deixa de ser apenas uma promessa para se tornar uma peça necessária dentro do elenco. E esse cenário dificilmente existiria se Gonzalo Garcia tivesse permanecido em Madrid. Curiosamente, durante semanas, muita gente dizia que Endrick seria o maior prejudicado da janela de transferências. Hoje, olhando para tudo o que aconteceu, a realidade parece exatamente oposta. Uma única assinatura, um único contrato. E toda a história mudou completamente. O garoto, que parecia cada vez mais próximo de um novo empréstimo agora, se vê diante da maior oportunidade desde que vestiu pela primeira vez a camisa do Real Madrid. E talvez exista uma grande lição em tudo isso. No futebol, nem sempre quem faz mais barulho vence. Às vezes, basta esperar, trabalhar em silêncio e aproveitar o momento certo. Endrick fez exatamente isso. Agora resta saber se ele conseguirá transformar essa oportunidade em algo ainda maior. Porque permanecer no Real Madrid já é uma enorme vitória. Mas conquistar definitivamente a confiança de José Mourinho, essa pode ser a decisão que muda toda a carreira do brasileiro. E talvez a verdadeira novela nem tenha terminado. Talvez ela esteja apenas começando, porque agora que Gonzalo Garcia saiu do caminho, toda a responsabilidade passa a estar sobre Endrick. E o próximo capítulo dessa história dependerá exclusivamente daquilo que ele fizer dentro de campo. Comenta sua opinião nos comentários e se inscreve para acompanhar tudo do Endrick no Real Madrid.